No ano 428, subiu à Cátedra de Constantinopla para fazer um sermão, um bispo chamado Nestório, muito querido por todos, um grande pregador. E ele então, durante a pregação, começa a fazer uma distinção entre Jesus, Deus e homem. E quando vai falar de Maria, ele diz que Maria é mãe de Jesus, mas não é mãe de Deus. O povo ficou todo assustado naquele dia, e um senhor se levantou do meio do povo e começou a gritar, falando, defendendo as honras de Maria, contra aquilo que o bispo estava falando. O bispo então vociferava lá do alto, e brigava e fazia imprecações àquele homem, e defendendo uma tese de que Maria era mãe só de Jesus, como homem, mas que não tinha maternidade divina. Isso foi causando depois na igreja uma grande confusão e uma grande discussão. Naquela época estava em discussão sobre a divindade de Jesus, provocada pelo Ario, que era um padre também, que tinha feito uma heresia, dizendo que Cristo era só homem, não era Deus. Ele tinha sido condenado e agora aparecia Nestório falando contra a maternidade divina. O povo já era muito devoto de Maria e tinha sempre Maria como mãe de Deus, praticamente desde o início da igreja. Isso causou uma grande revolta e grandes debates aconteceram naqueles anos. Então foi convocado para Éfeso um concílio no ano 431, e para lá foram muitos bispos, 168 bispos, e foram os legados do Papa Celestino para representá-lo e definir as coisas como deveriam ser. E houve muitos debates no concílio. Nestório não quis comparecer, foi chamado com muito carinho e com muita humildade pelos bispos a que comparecesse, mas ele disse que não iria. Então o Papa mandou fazer mandou uma carta que foi lida lá com muito cuidado pelos bispos, e durante o concílio foi condenado Nestório como heresiarca, foi deposto da dignidade episcopal, deposto da sede de Constantinopla, deposto de bispo, e foi então declarado como dogma pelo Papa, dogma no concílio de Éfeso, a chamada Theotokos. Maria é mãe de Deus. Alguns queriam que colocasse Maria mãe de Cristo, mas o Papa define no concílio Maria mãe de Deus. E é uma verdade de fé da qual provém todas as outras, como nós dissemos hoje no início da missa. Isso porque provamos isso pela Sagrada Escritura e pela tradição. Na Sagrada Escritura nós já vemos lá o livro do profeta Isaías, dizendo: eis o sinal que Deus dá, uma virgem conceberá, e uma virgem dará à luz a um filho, que ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Portanto, essa profecia já indicava que Maria daria à luz ao Deus conosco. Portanto, Maria já profetizada como a mãe do Deus conosco. Quando Maria recebe a anunciação do anjo, o anjo diz: darás à luz um filho, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Em linguagem bíblica, ser chamado significa é. Então darás à luz ao Filho de Deus. Portanto, Maria, mãe do Filho de Deus, mãe do Verbo encarnado, da segunda pessoa, gerada pelo Pai desde toda a eternidade, e que ao se fazer homem no ventre de Maria, temos aí a pessoa do Verbo, que se faz homem no ventre de Maria, o Filho de Deus,
feito homem. Então Maria assim se torna mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. Porque em Jesus há duas naturezas, natureza divina e a natureza humana. Como Deus ele sempre existiu, desde toda a eternidade, gerado pelo Pai, e como homem ele passou a existir desde o momento da encarnação no ventre de Maria. Mas é uma pessoa só, a pessoa do Verbo que se encarnou. Então Maria não gerou a metade de Jesus, gerou Jesus todo inteiro no seu ventre. E Maria não é uma barriga de aluguel que Deus usou apenas para fazer gerar o seu filho como homem. Maria tem uma participação ativa, não é apenas estar numa passividade, mas tem uma participação ativa, né? E essa participação ativa torna Maria mãe de Deus, exatamente porque Maria dá luz à pessoa da Santíssima Trindade, segunda pessoa que se encarnou. Vemos isso com a Isabel, que recebe Maria e diz: a mãe do meu Senhor me vem visitar. Portanto, nós temos aí já uma profissão de fé de Isabel, cheia do Espírito Santo, que diz que Maria é mãe do Senhor, mãe de Deus. Foi uma verdade sempre acreditada, que depois, naquela ocasião, precisou de um esclarecimento maior, e no próprio concílio se tratou disso, no concílio de Éfeso. O povo, quando soube, estava apinhado fora da sala do concílio. O povo, quando soube, começou a gritar de alegria. Tempos bons em que o povo gritava de alegria nesses assuntos, né? O povo gritava de alegria ao saber que foi definido que Maria é mãe de Deus. E quando os bispos saíram, o povo levava os bispos nos ombros, gritando pelas ruas, aplaudindo, né, Maria, mãe de Deus, e definida ali no concílio de Éfeso. A tradição nos trouxe isso, através dos santos padres e através do magistério. Que grandeza é essa de Maria? E daí provém o Imaculada Conceição, por quê? Porque Maria é mãe de Deus. Maria foi assunta ao céu de corpo e alma, seu corpo não experimentou a podridão do sepulcro, um grande privilégio da Assunção, porque Maria é mãe de Deus. Maria sempre virgem, antes do parto, durante o parto e depois do parto, por quê? Porque Maria é mãe de Deus. Maria, nossa corredentora, está lá ao pé da cruz para oferecer o seu filho, unindo sua dor à dor do seu filho, porque Maria é mãe de Deus. Portanto, nós confiamos em Maria, mãe de Deus, e como Maria é mãe de Deus, é mãe do Filho de Deus feito homem, e como disse, tem duas naturezas, natureza divina e natureza humana, Maria também se tornou a nossa mãe. Mãe da nova humanidade, dos resgatados pelo sangue de Jesus. A mãe que acolhe a igreja, por isso mãe da igreja, sendo mãe da cabeça, tornou-se mãe também do corpo que nós somos, corpo místico de Cristo que é a igreja. Portanto, Maria tem esse cuidado com Jesus todo inteiro. Jesus, cabeça, e Jesus, corpo. Por isso, Maria é também nossa mãe. Procuremos então confiar em Maria. Ela está hoje na glória do céu, como mãe de Deus e nossa mãe, e como nossa intercessora. Por isso aqui a igreja acrescentou na saudação angélica, aquela jaculatória que nós rezamos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Portanto, pedi por nós, suplicai por nós, intercedei por nós, junto a seu Filho. Nós que somos pecadores. É significativo isso. Maria, mãe do Filho de Deus, que não teve pecado, mas Maria também dos pecadores. Então, rogai por nós, pecadores, junto ao Filho, que não é pecador, né? Mas que se fez pecado por nós, né? Rogai por nós, pecadores, agora, porque pedimos para a hora presente e, sobretudo, na hora derradeira, na hora da nossa morte, para que não nos falte o auxílio da graça
e possamos salvar a nossa alma. E é com esta confiança em Maria que nós celebramos a festa de hoje. Celebraremos também a festa de amanhã, de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, pedindo a sua intercessão para que ela, junto a seu Filho, que é Deus e homem, ela interceda por nós, para que tenhamos dias melhores e possamos, auxiliados pela graça, alcançarmos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus